Olá, eu sou Gilberto Bueno, consultor de produtos e serviços do Grupo Skill e vou apresentar para vocês a nossa solução financeira, o DocPay. Vou mostrar os processos relacionados ao extrato bancário. Como que você vai fazer a importação, como você pode realizar as conciliações. A ideia é justamente mostrar a ideia do processo para que você entenda como vai ter essas funcionalidades dentro do seu processo do dia a dia da empresa. Lembrando que o DocPay é uma solução financeira totalmente sincronizada com o SAP Business One. Então, nesse caso, o extrato, ele vem justamente da onde? Do banco. Você pode pegar o extrato e importar dentro do DocPay ou utilizar isso por uma van bancária. O DocPay ele já está preparado já para a utilização das van bancárias. Então, como é que vai funcionar isso por van? A van, o banco disponibiliza esse extrato, a van coleta e importa esse extrato no DocPay. E aí o DocPay vai ter o processamento, que é o processo que eu vou exibir para vocês. Bem, eu vou acessar aqui o ambiente web do DocPay, onde, lembrando que temos dois ambientes, o ambiente de homologação, que é o homolog.docpay.cloud, que é onde eu vou fazer meus testes, meus processos internos para justamente homologar o meu processo. E o docpay.cloud, que é o meu ambiente de produção. Colocar o meu usuário e minha senha. Colocando essas informações, eu vou acessar o ambiente web do DocPay. E lembrando que o ambiente web, você pode ter quantos cadastros forem necessários, quantos perfis de acesso também forem necessários. O usuário que acessa o ambiente web do DocPay não necessariamente ele precisa ter acesso ao SAP. Então isso facilita bastante e às vezes alguns processos que eu não tenho aí para algum usuário uma licença do SAP, ele pode acessar o ambiente web. Bem, eu vou acessar aqui, então, de acordo com o meu perfil de usuário, eu vou acessar aqui a parte de arquivos e extratos. Então, se eu vou fazer essa importação do extrato de maneira manual, eu vou clicar aqui no botão mais, selecionar qual é a minha conta, qual é o layout, ou a OFX ou KNAB 240, e selecionar o extrato para importação. Quando eu importo esse extrato, ele vai me mostrar as datas, as minhas linhas de débito, de crédito e a descrição do extrato, além dessa informação do período. E aí, nesse caso, eu posso trabalhar de duas maneiras no extrato. Eu posso trabalhar uma maneira onde, que, assim que esse extrato é importado, ele já vai diretamente para o SAP, sem nenhum tipo de tratativa, ou justamente a questão da classificação dos extratos. Se eu utilizar a opção que esse extrato ele é importado diretamente no SAP, bem, então nesse caso, dentro do próprio SAP, eu vou ter o meu menu de processar extrato bancário externo. Então, quando é importado aquele documento, o arquivo do extrato no DocPay, o DocPay ele direcionará esse meu extrato aqui para dentro do SAP com as informações das linhas importadas. Mas no caso, se eu utilizo o processo de classificação, é onde a gente vai trabalhar principalmente aí no processo para conciliação do extrato e até mesmo alguns outros lançamentos que vão ser muito úteis. Bem, acessando então aqui o meu ambiente web, se eu utilizar essa outra opção, eu vou vir aqui na parte de extratos, classificação. Quando o extrato é importado, ele vai entrar aqui no meu status em aberto. Então, mostrando a agência, conta, minha empresa, nome do arquivo e o período do extrato. Quando eu clico aqui, ele vai me mostrar mais detalhes. Então, qual que é a minha agência, a conta, o período do extrato. Aqui na parte inferior, as datas, débito, crédito e a descrição do extrato. E eu vou ter aqui a minha classificação. Aqui na parte superior, eu vou ter um sumário das informações relacionadas ao contas a receber e ao contas a pagar. Nessa parte, eu vou olhar justamente todo o processamento que foi feito no DocPay no processo de contas a receber e contas a pagar. Então, aqui na coluna de documentos, eu vou consultar tudo que eu recebi de boletos, de transferências, de créditos recebidos dentro do período do extrato. E vou mostrar, e para essa conta, e vou mostrar aqui na coluna de documentos com um totalizador. A mesma questão nas ordens de pagamento. Eu vou mostrar aqui tudo que eu paguei de boletos, de títulos, né? Transferências bancárias, tributos e concessionárias e tudo que eu tenho de débito automático,
Então, lembrando, dentro do período do extrato e para essa minha conta aqui na coluna documentos. E a coluna extrato, ela vai entrar justamente agora, onde a gente vai fazer o quê? A classificação. Então, quando eu verifico aqui as informações, faço a classificação, por exemplo. Esse débito aqui é, por exemplo, um pagamento, por exemplo, de um boleto. Então, aqui faço a classificação como pagamento de fornecedor, títulos. Quando eu coloco essa informação, o que acontece? Ele vai justamente nesse cenário aqui, eu vou preencher aqui na coluna de extrato. Por quê? Porque eu fiz essa classificação. A ideia é que justamente o quê? Que o valor que está mostrando aqui na coluna de documentos esteja de acordo com o valor aqui da coluna de extrato. Por que isso? O que está aqui na coluna de documentos é o que o próprio DocPay está enxergando no seu processo de contas a receber e contas a pagar. Do contas a receber aquilo que foi liquidado e do contas a pagar aquilo que foi pago. O DocPay fez esses lançamentos lá no SAP. Então, o que acontece? Eu sei qual é o lançamento final para realizar essa conciliação. Então, é justamente nesse ponto onde ele vai me auxiliar nesse processo. Bem, outros cenários que eu vou fazer na classificação aqui. Por exemplo, eu coloquei essa opção aqui como tarifa bancária. Quando eu coloco essas classificações, então isso, por exemplo, no primeiro dia, ele já vai salvando automaticamente esse depara que você está fazendo, da descrição com a classificação. Com isso, quando você importar no segundo dia o extrato, o DocPay ele já vai verificar justamente esse depara. Qual foi a descrição de acordo com a classificação. E já trazer essa classificação de maneira automática. É importante você verificar se necessita de algum ajuste. E, inclusive, todo esse registro do depara, ele está aqui, dentro da parte de extratos pré-classificação. Então, aqui está tudo que foi já salvo relacionado a isso, a esse depara da classificação com a descrição do extrato. Então, é com isso que ele consegue trabalhar e começar a automatizar o quê? O entendimento do seu extrato. Entender qual é a descrição que o banco está falando e o que é que você vai processar aqui dentro. Bem, nesse caso, então eu preenchi as informações e aí depois eu vou clicar aqui justamente para processar o extrato bancário. Quando eu processo esse extrato, ele vai mudar para o status em processamento e finalizando isso para dentro do SAP, ele vai para o meu status fechado. O que vai acontecer nesse extrato agora? Dentro do SAP, aquele extrato, por exemplo, que eu fiz uma classificação dele como a tarifa bancária, por exemplo, o que vai acontecer? Eu tenho uma configuração justamente relacionada a isso. Quando eu tenho essa classificação da tarifa bancária, o DocPay ele vai verificar esses dados. Então vamos verificar aqui, eu tenho a classificação aqui da tarifa bancária, onde a primeira coisa que o DocPay vai ver é: eu tenho que importar essa linha do documento que está classificado como uma tarifa bancária? Sim ou não? Sim, tenho que importar. Ok. Posso colocar não, porque aí simplesmente acaba o meu processo e a linha não é importada. Se eu colocar como não, então finaliza. Então, por exemplo, caso algumas empresas não colocam para importar a aplicação, por exemplo. Mas nesse caso eu quero uma tarifa bancária. Segundo ponto, a contabilização. Nesse caso, eu gero algum lançamento contábil anteriormente referente a essa tarifa bancária no SAP? Geralmente, algumas empresas acabam não lançando. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu coloco aqui para realizar essa contabilização. E eu vou colocar qual é a conta contábil. Então, quando essa informação ela vem do extrato com a classificação da tarifa bancária, o DocPay ele vai gerar esse lançamento contábil de maneira automática, mostrando o quê? Justamente o lançamento contábil da conta do banco contra essa conta, que é uma tarifa, geralmente é uma conta da própria tarifa. E já vai realizar a conciliação do extrato. Por quê? O DocPay que fez esse lançamento, ele já sabe qual é essa informação. E eu tenho opção também para não contabilizar. Por exemplo, se eu já sei qual se eu já fiz esse lançamento antes, eu posso colocar que não é necessário fazer o lançamento. Mas aí, nesse caso, eu vou trabalhar com o tipo de conciliação. Primeiro,
Se eu não quero conciliar, nesse caso, não tenho que conciliar, ok, ele só vai importar a linha do extrato. Se eu quero conciliar por data e valor, ou data, valor e uma conta contábil específica. Nesse caso, ele vai bem especificamente para procurar um lançamento que tenha a data, o valor e que seja da conta do banco para essa conta em específico que eu inseri nesta parte daqui do extrato bancário. E a última opção que eu tenho é justamente do contas a pagar e receber, que é aquele processo que eu mostrei para vocês, onde ele já sabe já qual é a conta, já o lançamento. Então, com isso, a ideia é que quando esse extrato ele seja importado aqui dentro do SAP, esse extrato já vai importar todo conciliado. Um outro ponto também importante para mostrar é justamente os cenários relacionados às aos pagamentos em débito automático. Nesse caso, selecionando aqui o meu extrato, observe que eu tenho um valor aqui de débito automático nesse valor. Então, eu vou procurar justamente no caso, um documento, um valor que eu fiz esse pagamento por débito automático. Nessa linha aqui, quando eu classifico ela como pagamento de débito automático, vai me aparecer essa tela para quê? Para eu justamente selecionar esse pagamento que foi realizado em débito automático. Porque isso no contas a pagar, eu não mando KNAB, eu não mando essa informação para o banco. Ele simplesmente vai ser debitado da minha conta. Essa informação ela vem no extrato. Com isso eu faço justamente essa conciliação. Esse débito, no caso, esse pagamento de débito automático, ele vai ser finalizado, vai inserir o contas a pagar dentro do SAP e também já será feita a reconciliação também. Bem, a ideia então do extrato é justamente para que com essas informações, de acordo com a classificação e esses pontos, me facilite para que eu possa fazer as conciliações, gerar toda essa conciliação dentro do SAP de maneira mais fácil. Outro ponto importante também relacionado a isso, né? A essa parte do extrato, que eu vou, conforme for seguindo toda essa classificação e já trazendo automaticamente nas próximas vezes, com isso eu vou acertando mais o meu cenário e aí eu posso trabalhar até mesmo para que ele possa importar esse extrato automaticamente dentro do SAP e já realizar todas as conciliações. Bem, além disso, nós temos também algumas informações relacionadas ao extrato que acaba influenciando tudo no DocPay. Como, por exemplo, aqui dentro do dashboard, eu tenho as informações aqui relacionadas ao saldo por conta. Então aqui vai me mostrar qual é a minha conta, qual o número da conta, o saldo e a última atualização. Ele vai atualizar algumas informações também referente ao saldo. Como aqui na minha parte financeira, ele vai me atualizar o saldo inicial aqui do extrato. Ele vai trazer informações aqui de valores de fatura, de ordem de pagamento, de DDA e do saldo final. Outra informação que ele vai atualizar é dentro do processamento de faturas e do processamento de contas a pagar também, o saldo inicial, porque ele está pegando todas essas informações do quê? Do extrato. Qual é o meu saldo final? Além disso, também tem um relatório. Se eu quiser tirar alguma informação aqui do Excel, eu posso vir aqui na parte de relatórios, exportar para Excel, onde eu consigo gerar um relatório relacionado aos meus extratos. Posso colocar aqui qual é o meu período e salvar. Quando eu salvo essa solicitação, ele vai me gerar justamente esse extrato em PDF, em Excel, para eu poder baixar e poder visualizar essas informações. Nesse relatório em Excel, ele vai me trazer alguns dados, como o ID justamente do extrato, qual é a minha agência, a minha conta, a data de lançamento, valor de débito, valor de crédito, a descrição e também qual é o status que está relacionado. Então, isso daqui pode me ajudar, inclusive, nessas informações da classificação. Se foi importado ou não, se está pendente, como está relacionado a essas informações. Então, com isso, eu consigo validar tudo como está o processamento dessas informações do meu extrato bancário. Bem, lembrando que essas informações que eu estou mostrando no extrato são processos simples aí do dia a dia, né? Geralmente é um processo mais padrão. Mas caso você tenha algum processo específico, alguma dúvida, algum ponto que você queira conversar com a gente, por favor, entre em contato conosco para que a gente possa marcar uma conversa, entender os cenários, para que possa auxiliar que o DocPay auxilie você
nas informações aí dos seus processos financeiros do dia a dia. Fico no aguardo e muito obrigado.